Nós vamos receber aqui, mostrando o seu novo livro Empreendedores Inteligentes se Enriquecem Mais, Gustavo Cerbasi, que já está aqui sentadinho. Tudo bem, Gustavo? Muito Boa noite, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Prazer é meu receber você, até porque eu fiquei sabendo aqui que esse seu livro aqui já é sucesso, já, né? Já. Foi muito bem recebido pelo público. Não teve um lançamento, não teve um evento em que a gente teve tarde de autógrafos, noite de autógrafos, mas correria do dia a dia não permitiu, mas o público recebeu bem e vem sendo alardeado pelo Brasil aí como uma boa solução. Já vou mostrar aqui para as pessoas darem uma olhada aqui, ó, de presente nesse final de ano, ó, Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais. Eu poderia dizer, Gustavo, que todos nós temos ou somos um pouco empreendedores? Todos temos que ser. Na verdade, nem todo mundo tem o perfil típico do empreendedor. Quando eu falo perfil empreendedor, é aquela pessoa que lidera bem outras pessoas, que concatena várias ideias, tem uma visão de preço, de produto, de estratégia. Então, tem pessoas que têm uma facilidade de fazer um negócio acontecer, transformar esse negócio numa grande marca e, às vezes, faturar milhões com esse negócio. Esse é o típico empreendedor. Tem pessoas que pensaram a vida toda que seriam empregados de uma grande empresa, perderam o emprego e, como acontece bem tipicamente no Brasil, esse empreendedor por necessidade, ele tem que desenvolver capacidades empreendedoras para fazer de um negócio, de alguma maneira de comprar e vender ou de transformar coisas, a sua fonte de renda, já que ele não encontra emprego como ele gostaria de ter. Então, ele vai desenvolver a capacidade empreendedora. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, que teve o cara que inventou o guarda-chuva e por isso ele ganhou um bom dinheiro. Mas teve aquele que comprou 2 guarda-chuvas e parou e viu que estava começando a chover e viu que tinha pessoas que não tinham guarda-chuva. Ele foi lá e vendeu os 2 guarda-chuvas. E depois ele comprou mais 2. Depois ele vendeu novamente, foi ao ponto de ônibus de novo, vendeu novamente, e aí foi indo até que ele montou uma indústria de guarda-chuvas. Exato. Essa é a característica do empreendedor. Eu acho que o empreendedor ele combina bem dois tipos de conhecimento. Ele entende do negócio, então ele sabe como se faz um bom guarda-chuva, a qualidade, material, durabilidade. Então, entender do negócio é algo importante. E tem o conhecimento de entender de negócios, que é transformar aquilo numa quantidade de venda, de saber acertar o preço para o consumidor pagar por o que ele considera justo, ou alcançar pessoas que nem sabem que aquilo é um produto. Então, quem consegue equilibrar bem o conhecimento do negócio com o conhecimento de negócios vai ser um bom empreendedor. Tem pessoas que, de repente, um atleta que durante décadas trabalhou ali ou jogando bola, ou nadando, ou foi um atleta olímpico, ele entende muito do esporte. Mas por não entender de negócio, ele vai montar alguma coisa ligada ao esporte e não consegue colher resultados daqui, porque faltou estudar para entender de negócios, se juntar a alguém que entende de negócios. Então tem que saber equilibrar os dois conhecimentos. Por exemplo, isso aí seria a questão da inteligência financeira ou não? Não, inteligência financeira, que é o mote do livro, é você saber colocar em prática aquela informação que você conhece. Hoje, de cada 3 adultos brasileiros, 2 estão endividados. Eles sabem por que estão endividados, sabem que não se precaveram, que não deviam ter comprado tanto a prazo, que deveriam ter poupado. Por que não conseguiram? Não conseguiram transformar essa informação que está na mídia em algo prático na sua vida, não conseguiram se organizar. O empreendedor, grande parte das vezes, ele tem um acesso a um contador, que oferece informações por obrigação legal, você tem que assinar os termos contábeis da sua empresa, ele tem muita informação ali. Ele não consegue tirar daquela informação o que é importante para ele dirigir os rumos do negócio, acertar o leme do empreendimento dele, para que ele faça escolhas mais interessantes, porque nada é melhor do que as informações financeiras para mostrar que algo dará errado daqui a alguns meses. Mas por não saber digerir aquela informação que é gerada por ele mesmo na empresa, ele acaba percebendo o problema muito tarde, e às vezes a empresa fecha as portas por não ter se antecipado ao problema. Quer dizer, ele pode até ser um bom empreendedor, mas na questão financeira ele tem algumas limitações no sentido de entender o processo que se dá para que ele não faça tantas dívidas, por exemplo, e comprar material, um exemplo. Ou limitações até resistências, Fábio, porque quem monta um negócio talvez se exercite na função de praticar o olho no olho, de ser um bom vendedor, de trabalhar horas a mais do que o trabalhador normal para criar estratégias novas, para posicionar o seu produto. Então, ele vai se esforçar no processo de venda, vai se esforçar na construção de uma marca. Mas quando se fala que ele tem que entender dos números da empresa para saber se está se endividando demais ou não, ou que ele tem que estudar o contrato de um banco, ele vai entender que se ele perder tempo com isso, vai deixar de vender. Então, a resistência em aproveitar o conhecimento faz com que ele talvez venda da maneira errada ou venda às vezes mais do que deveria
porque não estava preparado para aquela venda ou porque se comprometeu demais com o fornecedor no momento que não seria adequado. Então, a inteligência financeira tem a ver com saber aproveitar a informação, mas sem transformar esse vendedor em financista. Eu não quero que a pessoa perca horas e horas do mês controlando números, controlando planilhas, porque se fizer isso, o cliente vai ficar no balcão sozinho, ele vai deixar de cuidar da marca ou vai deixar de prestar atenção num concorrente que está avançando sobre o negócio dele. Ele tem que ser vendedor. Inteligência financeira é o mínimo de aproveitamento necessário da informação para que você não deixe os números de lado. Eficiência para funcionar bem. Entendi. Olha, vamos às perguntas dos telespectadores. Quero que você participe conosco e eu já vou começar aqui com uma pergunta que vem de Salvador. O Roberto pergunta: Gustavo, eu preciso de um computador para fazer as minhas contas em casa ou eu consigo realizar sem a necessidade de ter um meio digital? Olha, para o Roberto e para todos que acham que entender de finanças significa fazer contas. Pode ser que a pessoa não leve jeito para fazer contas, pode ser que a pessoa não entenda de planilhas. Se ele não tiver necessidade de contar com um contador, é um negócio pequeno, um negócio informal, uma microempresa, ele pode consultar um contador para que esse contador o ajude a organizar as informações para ele ter as respostas que ele quer. E aí, se vai ser num computador, numa planilha ou num caderno bem organizado é suficiente. Não é essencial ter um computador. Se ele entender que com o computador ele vai fazer mais resultados, talvez negociar com o banco, um financiamento, comprar parcelado. A gente evita as dívidas, mas quando é uma operação de crédito que me ajuda a ter mais resultado, eu tenho que ponderar que ao pagar por essa ferramenta, tendo mais soluções, tendo mais informações, eu consigo vender melhor, vai valer a pena esse pagamento, esse comprometimento do meu capital para colher mais no futuro. Quer dizer, mesmo que isso seja também uma dívida, não é? De repente, para quitar aquela dívida para crescer mais? Porque a gente recomenda as pessoas que não façam dívidas por algo que pode ser evitado ou planejado. Eu quero fazer uma viagem, eu junto dinheiro para viajar, eu quero comprar uma roupa, aproveitar uma promoção, liquidação, eu junto. Agora, se eu não tenho dinheiro para comprar um forno para a minha empresa, e eu cozinho, né? Esse forno, se eu entrar nessa dívida, eu passo a cozinhar e fazer resultados, eu estou alavancando o meu negócio, contando com o dinheiro do banco para fazer uma receita que eu não faria com a minha ausência de dinheiro. Entendi. Mais uma pergunta, olha, a Milena Ranieri, de Igaraçu, em Pernambuco, olha só, ela pergunta o seguinte: Gustavo, eu quero muito ter o meu negócio próprio, mas eu não sei se eu devo investir em algo totalmente novo ou buscar uma franquia. Por qual dessas opções é melhor eu começar? Boa pergunta, Milena. Na verdade, a franquia traz para você tudo muito mais pronto. Você tem uma grande marca com uma reputação reconhecida pelos clientes que vai trazer para você, inclusive, ferramentas de organização dessa, que seja uma loja, que seja um quiosque no shopping center, mas a franquia dá tudo muito mais organizado. Uma ilusão que o franqueado não pode ter é de ganhar muito dinheiro com a franquia, porque já está dividindo dinheiro com o sócio, que é aquele sócio que traz a marca e a reputação. Eu acho que a franquia, se ela for entendida como se fosse uma etapa no processo de construção de riqueza, equivalente ao estagiário para a carreira, né? Eu vou aprender sobre negócios com uma empresa pronta, com uma marca pronta, que tem cuidados para administrar essa marca. Eu vou entrar numa franquia com duas possibilidades. Vou acumular dinheiro por 1 ou 2 anos para ou abrir uma segunda franquia e começar a realmente ganhar dinheiro quando eu distribuo os principais custos em 2 unidades ou 3 unidades, eu faço crescer o meu negócio franquia, ou vou perceber depois de um tempo que esse resultado não é adequado para mim, posso vender a franquia é como um imóvel, eu compro uma casa, eu vendo uma casa, eu sou um franqueado, eu posso passar para outra pessoa. Eu vendo essa franquia e agora com conhecimento de negócios, vou montar minha marca própria sem ter que dividir resultados com ninguém. Então a franquia é uma maneira mais segura de começar um negócio com um risco muito menor de perder o seu capital, porque alguém vai te dar a mão e ajudar a administrar esse negócio. Entendi. Agora, falando um pouquinho para quem já está com um negócio e, de repente, está enrolado em dívidas. Nós estamos no final do ano. Qual seria uma dica bacana para aquela pessoa, por exemplo, quitar as suas dívidas e manter o seu negócio? Porque parece que o nível também de pessoas que abrem e fecham o seu negócio rapidamente é muito grande, né? Dado mais recente é que em 5 anos, de cada 10 empresas, 6 estarão fechadas. Mais da metade. Mais da metade, a maior parte por causa das dívidas. Então, primeira recomendação é entender que as dívidas vão se acumulando por perda de controle. Então, se eu entender que a operação é por um certo caminho, começa a não ter resultado, eu começo a recorrer ao banco e se isso está no nível crescente, eu tenho que reverter o quanto antes.
Primeiro ponto é tentar substituir as dívidas por outras mais baratas. Se eu estou usando muito conta garantida, que é o cheque especial das empresas, né, o empréstimo de capital de giro para cobrir falta de caixa, o ideal é eu vender um equipamento que a minha empresa tenha. Se é uma empresa de entregas, vou vender uma moto. Se é um restaurante, um food truck, vou vender um equipamento, um forno e recomprar esse equipamento financiado. Por que vender para recomprar? Quando eu vendo, eu faço caixa. Com caixa, eu quito empréstimo. Quando eu recompro financiado, eu continuo devendo, mas com juros muito mais baixos, porque o financiamento ele é tipicamente garantido por aquilo que eu comprei. Tá. Quando você financia o carro é do banco até você quitar. Entendi. Isso faz com que o banco mais seguro de ter o seu capital protegido, ele te cobra menos. Então, o primeiro passo é trocar a dívida cara para uma mais barata. Segundo passo é entender que se de repente o Brasil entrou numa crise, eu achava que essa crise se dissolveria rapidamente, não está se dissolvendo, não promete se dissolver tão rapidamente, tem que entender que o mercado mudou. Esse mercado se está consumindo menos, eu tenho que ver na minha operação o que dá resultado, que serviços, que produtos dão resultado e quais serviços e produtos estão simplesmente comendo o resultado do outro e deixar de trabalhar com esses produtos e serviços que não me dão lucro. Aí eu vou ter que dizer, puxa, desistir de clientes então? Talvez sim, desistir de alguns clientes para ficar com aqueles clientes que me pagam mais. Um ponto a ser evitado é que na crise, se eu estou fraco, meu concorrente está fraco, ficar guerreando meu concorrente pode ser que ambos tombem, ambos se enfraqueçam e deixem de existir. Eu posso procurar um concorrente e avaliar se os clientes que não são bons para mim, de repente são bons para ele e se de repente clientes que não são bons para ele possam ser bons para mim. Eu deixo de operar com alguns produtos, meu concorrente deixa de operar com alguns produtos e eu passo a permutar clientes que... Digamos que eu tenho um pet shop, para mim banho e tosa é muito rentável, porque eu estou no centro da cidade, local valorizado. E o meu concorrente está na periferia com um grande galpão, que para ele ração, estoques, grandes equipamentos são mais rentáveis. E banho e tosa ninguém procura. Os poucos clientes que procurarem banho e tosa dele, eu atendo e dou uma comissão para ele. E os meus clientes que procurarem ração, algo volumoso que eu não quero ter na minha loja, eu mando buscar no galpão dele e recebo uma comissão por isso. Então, dar as mãos numa crise é um caminho em que ambos saem fortalecidos em comparação a uma situação em que ambos guerreando podem se fragilizar e deixar de existir. Quer dizer, de repente, eu posso pensar diferente e me aliar àquele que deveria ser, vamos supor, meu concorrente para ser o meu principal parceiro, não é? Sem dúvida alguma, Fábio. Sensacional hoje, essa ideia. As pessoas estão olhando mais para o seu entorno. É muito mais saudável ter um vizinho concorrente sobrevivendo, com a sua loja aberta, valorizando a minha também, do que ver um concorrente fechar as portas, o bairro se desvalorizar, consumidores irem embora desse bairro e daqui a pouco nem eu tenho clientes. Então, olhar para o próprio entorno e perceber que todos saudáveis é algo melhor do que meus concorrentes tombando é fundamental para superar a crise no país. Aqui em São Paulo, principalmente, nós temos ruas que são específicas. Sabemos que a Rua São Caetano é de noivas e aí vai, né? Tem você entra numa loja, você fala, eu quero um vestido de tal tecido. Não, esse tecido quem tem é tal loja. Cada um se especializa no que é mais rentável para si. Isso fortalece o negócio como um todo. Excelente ideia. Vamos ilustrar um pouquinho mais? Olha, você que está nos acompanhando aqui, nós estamos falando sobre planejamento financeiro, seja para pessoa jurídica ou pessoa física. Está com as contas em dia, gente, pelo que eu ouvi aqui do Gustavo, é o sonho de muita gente, não é? E essa é uma ocasião para falar de uma oportunidade para consumidores renegociarem as dívidas e regularizar o crédito. Você está nessa situação? Então preste atenção, porque quem vai mostrar como fazer isso para a gente é o nosso repórter Luiz Henrique Casoni. Quase metade da população adulta da capital paulista está devendo na praça. Em todo o estado de São Paulo, 42% das pessoas com mais de 18 anos está com as contas atrasadas e o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito. As prestações atrasadas do financiamento do carro deixaram seu Aldemir inadimplente. A expectativa é que eu consiga uma boa negociação aí, né, para botar em dia as situações e seguir a vida normalmente. Fábio Parpinelli e Gustavo Cerbasi, olha quem está aí com dívidas vencidas e busca uma renegociação diretamente com os credores. Em condições especiais, essa é a hora, ainda dá tempo, viu? Porque termina neste sábado o Super Feirão Limpa Nome do Serasa. E o dinheirinho extra do fim de ano, na entrada do 13º salário, pode ser aí uma grande ajuda para sair da inadimplência e terminar o ano com o nome limpo na praça.
pontos. Aqui o que a gente percebe é que tem condições que chegam até 80%, 90%, mas isso depende muito, né, de cada situação, de cada dívida, né, de cada empresa que está aqui disposta a negociar também. A negociação ela é feita diretamente, não tem intermediário, então é uma excelente oportunidade para as pessoas que têm dívida com essas empresas virem até aqui e fazer a negociação da dívida. Uma conta atrasada de internet colocou o seu José no Serasa. A dívida aqui no feirão ficou R$100 mais barata. Poderia ser um pouquinho mais. Eu pensei que ia ser bem melhor, né? Mas, na medida do possível, vai resolvendo. O evento, realizado neste shopping da Zona Leste de São Paulo, reúne 19 empresas de diferentes segmentos dispostas a oferecer descontos diferenciados para o consumidor. Bancos, financeiras, empresas de telefonia e do varejo. São esperadas mais de 25 mil pessoas que querem se livrar das dívidas. E isso, o nome da gente vai rolando. Você quer fazer outras coisas, não pode, porque o nome está bloqueado. Os consumidores de todo o país também podem fazer a renegociação sem sair de casa através da versão online do feirão. Segundo Rafael Salmi, da Serasa, as condições pela internet são as mesmas do feirão presencial e com a vantagem de reunir mais empresas com oportunidades exclusivas para acordo. E a negociação funciona como funcionaria aqui. A grande diferença é que era online, então ele vai fazer uma negociação através de chat, uma negociação através de e-mail ou até mesmo simular condições ali online através do site para chegar e baixar o boleto e pagar essa dívida. Esta religiosa estava com uma dívida no cartão de crédito que virou uma bola de neve. Conseguiu um descontão, quitou tudo à vista em R$1.300. Tá feliz? Tá satisfeita? Graças a Deus. Vou virar o ano sem dever nada para ninguém, a não ser para Deus. Toda a gratidão. Muito bem, parabéns para a irmã, né? Então, ó, você que está acompanhando a gente em todo o Brasil, só para reforçar, como foi falado na matéria, o Super Feirão Limpa Nome termina neste sábado, tanto o evento presencial que o Luiz foi conferir, quanto pela internet. Então, você que não está em São Paulo, né, pode acessar o site. Eu vou passar para você agora, ó, www.serasaconsumidor, tudo junto. Está aparecendo aqui no vídeo, ó, www.serasaconsumidor.com.br/feirão, é sem o acento, né? Vale a pena realmente você entrar em contato e, de repente, né, renegociar aquela dívida, né, Gustavo? Quem sabe termina o ano com o nome limpo, né? Que coisa boa. E em complemento à bela matéria do Casoni, lembrar que estamos falando de pequenos negócios. Quem, às vezes, está empregado, tem dúvida da sua empregabilidade e continuar empregado ano que vem ou não, está pensando em montar um negócio próprio. Com o nome limpo, consegue-se o crédito na praça para você conseguir, por exemplo, comprar uma cozinha industrial, como eu falei, ou comprar um equipamento, ou um computador para você iniciar uma atividade, talvez um comércio eletrônico, em complemento à sua renda de trabalhador, porque é até importante chamar a atenção, porque nós não sabemos quanto tempo estaremos empregados. E aí, quem desenvolve esse tipo de estratégia de experimentar atitudes empreendedoras nas horas livres, na hora que tem um imprevisto, a perda de emprego, a crise se agrava, já há um histórico de aprendizado que facilita muito o aprendizado do novo negócio, da atividade que tem que ser desenvolvida, sem riscos tão grandes quanto daquele que, na necessidade, põe o pouco dinheiro que tem, sem crédito por estar com o nome sujo, começando uma atividade sem conhecimento algum. Então, é um belo passo à frente que se dá. Eu queria te fazer uma pergunta, porque eu tenho visto e conversado com algumas pessoas que têm iniciado seus negócios na internet. Hoje é uma grande realidade, lojas virtuais e tudo mais. E uma das pessoas que conversou comigo nesta semana, sabendo inclusive que nós iríamos conversar sobre esse assunto aqui no programa, ela me fez um questionamento que eu falei, eu vou levar isso no ar. Ele, por exemplo, trabalha sem estoque. Ele trabalha com o estoque, na verdade, daquele que é o seu fornecedor. Essa é uma tendência que nós temos hoje, ou seja, de dar um prazo um pouquinho maior, o consumidor paga um pouco menos, compra por uma loja virtual que também tem um custo menor, recebe em casa e também não há necessidade de se ter aquele estoque imenso que se tinha antigamente? Sabe a figura do representante comercial? Quando você tem as grandes indústrias de material de construção, de eletroeletrônica, tem que ter alguém que vá ao varejista negociar estoque. Na verdade, quem monta um comércio eletrônico em casa fica mais ou menos na mesma figura do representante comercial. Ele é um multiplicador, um facilitador do comércio
daquela entidade que produz, e ele vai ser comissionado pelas vendas que ele faz. O nome que se dá na internet é afiliado. Eu sou afiliado ao curso de alguém, ao produto de alguém, à rede de alguém, e por usar a minha rede para vender para os meus conhecidos, ou por usar o meu computador para impulsionar isso na rede, eu faço pequenos investimentos no Facebook, nas redes sociais, por exemplo, para dar mais visibilidade aos meus anúncios, eu farei mais vendas e por isso serei mais comissionado. É um bom começo. Como na franquia, ganhar comissão exige muito trabalho para você ter um resultado significativo, mas é um grande aprendizado sobre como funcionam as redes sociais, como funciona o comércio eletrônico, para talvez num segundo momento a pessoa criar um site próprio para venda de algo que é dela. É um bom começo, sem dúvida. Vamos a mais perguntas. Você participa com a gente aqui no nosso Tribuna nessa sexta-feira. Papo muito interessante. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O Gerson Fernandes, de Itapevi, faz a seguinte pergunta. Gustavo, eu sempre fico em dúvida na hora de tabelar os preços e de calcular a margem de lucro dos produtos. Vale a pena aplicar um preço mais baixo e vender mais? Ou essa tática pode não dar certo e ficou lá no passado? Não, pode dar certo, Gerson. É o seguinte, é um elemento crucial nas finanças, eu discuto isso no livro Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais. Você tem dois extremos na precificação de um produto. Ou você cobra uma alta margem para vender pouco, por exemplo, uma concessionária de automóveis de luxo, o ganho tem que ser grande porque se vende pouco, 2, 3 unidades por mês, você cobra uma margem muito pequena para vender muito. É o caso do supermercado, que as pessoas entram lá e cada produto comercializado rende um lucro de alguns centavos. Descobrir se eu vou para um extremo, para o outro, ou para algum ponto esses extremos, depende da pesquisa de mercado que ele tem que fazer. Então, esse é um ponto essencial do empreendedor, que ao começar ou ao transformar o seu negócio, é importante fazer uma pesquisa, uma enquete, ouvir o consumidor, sentir o consumidor, ver como os concorrentes trabalham, para ver se o preço que ele pretende trabalhar é compatível com o preço do concorrente, é compatível com a cidade em que ele vive, com o que o consumidor espera pagar por aquilo que ele está vendendo. E se for, ele pode talvez selecionar melhor os produtos dele para com uma margem maior atender de maneira diferenciada. Ou nesse cenário de crise que o Brasil vive, entender que o brasileiro está pesquisando muito, ele está sendo muito seletivo e com uma margem menor, eu vou vender muito mais que o meu concorrente. Ele tem que testar esse mercado. Normalmente se começa com uma margem um pouquinho maior e aí, à medida que se acerta na venda, eu vou equilibrar isso para dar mais quantidade para o meu negócio, sabendo que o consumidor, sabendo que eu vendo por menos, vai comprar mais no meu estabelecimento. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, agora com relação aos erros. A gente está vendo que tem muita gente fazendo perguntas sobre começar um negócio, não é? Quando a gente vai começar um negócio, quais são os erros mais comuns ou qual o erro que eu não posso fazer num projeto que eu esteja desenvolvendo, por exemplo? Bom, o erro básico nas finanças é você não conseguir enxergar os primeiros 12 meses do seu negócio. Tá. Quando você compra do seu fornecedor, quanto tempo leva para produzir, para vender, para organizar, quanto tempo demora para receber, porque pode ser que eu venda, mas porque eu vendi no cartão de crédito ou porque demora, eu tenho que parcelar, eu vou receber algum tempo depois. Eu vou conseguir receber antes de ter que pagar o meu fornecedor? Se isso não for verdade, e não é para 3 em cada 4 empresas, 3 em cada 4 empresas pagam antes de receber, pagam o fornecedor antes de receber. Eu preciso de um investimento de capital de giro. Eu tenho esse dinheiro, não tenho, vou negociar com o banco. Então, quando eu enxergo os 12 meses dessa minha empresa, eu sei se eu posso vender uma certa quantidade ou se eu tenho que dosar o crescimento para não entrar no empréstimo excessivo de capital de giro. Então, o erro principal é aquilo que a gente chama de falta de planejamento, que pode ser riscado num papel de pão. Eu desenhar uma cartolina o mês a mês da minha empresa. Tem um segundo erro que tem a ver com superdimensionamento. Eu quero comprar um telefone para minha equipe de vendas. Ah, mas a diferença entre esse modelo e um pouco mais complexo é R$100. Eu pego logo o melhor. Eu preciso de um pacote de telefonia. A diferença entre o médio e o mais completo é pouca coisa. E tudo pouca coisa em pouca coisa, daqui a pouco eu estou com uma empresa que consumiu todo o capital que eu tinha e amanhã eu não consigo pagar salário. Tá. Vou recorrer a empréstimos quando deveria mostrar para o banco que eu tenho dinheiro, mas não quero usar o meu dinheiro, quero usar o dinheiro do banco para comprar equipamentos financiados, com juros mais baratos, com uma linha de crédito que me permita, no imprevisto, usar o meu dinheiro para cobrir a falta de caixa e não ter que pagar juros mais caros. Então, se eu combinar a falta de planejamento com esse superdimensionamento de tentar ser o melhor, o teu veículo mais eficiente, o telefone mais eficiente, o ar-condicionado mais eficiente, eu vou perceber que talvez uma estrutura um pouco mais leve me permite ter uma operação financeira também mais leve e me permite investir no contínuo crescimento do negócio. Hoje eu pago um pouco mais caro pelo meu equipamento, vou ter um pouco menos de lucro,
mas isso me dá consistência no equipamento mais barato, dá consistência para eu crescer e daqui a alguns meses comprar algo mais eficiente. Isso faz as empresas respirarem mais. Às vezes, por comprar o mais caro, o dinheiro acaba antes da hora, daqui a pouco estou fechando a empresa por falta de caixa. Para qualquer negócio, eu tenho que pensar, então, nos primeiros 12 meses. Eu tenho que fazer uma tabelinha para eu verificar se eu consigo segurar um ano. Sabe por quê, Fábio? Se o seu negócio for muito bom e der lucro suficiente para você, um concorrente pode perceber isso rapidamente. Então, ele pode abrir um negócio muito bom em frente ao seu e, de repente, você está usando todo o lucro, ele vai usar só um pedacinho do lucro e vai reinvestir outra parte para treinar melhor o funcionário, para investir no marketing, para informatizar. Daqui a pouco o negócio dele cresce mais do que o seu e o seu, parecendo tão pequenininho, não atrai mais consumidor. Entendi. Então, por que a gente fala durante 12 meses ou um ano e meio, eu não tiro dinheiro do meu negócio? Porque se ele for muito bom, eu tenho que reinvestir dinheiro nele para que em 12 meses meu concorrente perceba que não vai me alcançar mais. E aí eu estou naquilo que a gente chama de oceano azul, eu me distanciei da possível concorrência. Se for um negócio difícil, esses 12 meses me permitem testar se realmente eu vou sobreviver com esse negócio ou não e se eu devo continuar com ele. Mas, normalmente, os 12 meses são aquele tempo que você vai testar estratégias de marketing que dão ou que não dão certo, você deixa de lidar com as que não dão certo. Testar pessoas. Você começou um negócio, pessoas trabalhando para você, você vai desenvolver a capacidade de escolher as pessoas certas trabalhando para você. Então, existe um período na empresa em que ela amadurece. Depois de um ano e meio, 2, estratégias estão testadas, você já cresceu em relação ao concorrente, o concorrente não vai atacar você, vai atacar negócios melhores, você se fortaleceu, é hora de começar a tirar resultado do seu negócio. Entenderam, gente? Ó, estou empolgado aqui. Mais uma pergunta, vamos para o Rio de Janeiro agora. Olha, a pergunta vem lá de Resende, é o Vicente que faz a pergunta. Boa noite, Fábio, parabéns pelo tema, obrigado. Eu tenho muita dificuldade para cuidar das minhas contas pessoais. Mesmo assim, será que eu posso me preparar para cuidar das contas quando eu abrir o meu negócio próprio? Ou buscar um contador seria a melhor solução, hein, Gustavo? Não necessariamente, Vicente. Como eu falei no começo, se o seu negócio não exige um contador, por ser um negócio muito simples, por ser uma microempresa individual, até informal, você não precisa pagar um contador para organizar a informação para você. Existem aplicativos na internet de organização contábil, organização financeira, que até certo ponto tem uma gratuidade ou alguma mensalidade mais barata. Tem aplicativos que custam R$100 por mês, por exemplo, que ajudam a organizar as contas da empresa. Organizar as contas da empresa não diz muita coisa. Como eu falei, inteligência financeira é você pegar aquela informação e ter uma atitude. Quando você faz um exame de sangue, por exemplo, e aparece lá que o seu colesterol está acima da faixa recomendada, você não precisa ser médico, nutricionista, farmacêutico para começar a olhar meio atravessado para a manteiga. Manteiga, conversamos daqui a alguns dias depois de conversar com o médico. Você reage. Inteligência financeira é você pegar os números e saber que o seu nível de dívida está crescendo, que você está investindo de maneira desproporcional, que o lucro está encolhendo proporcionalmente às vendas, perceber que algo está dando errado. Dirigir bem as finanças da empresa é como dirigir um carro de corrida. Não ganha quem acelera mais. Ganha quem freia melhor. Se você frear muito cedo, o concorrente te passa. Se você frear muito tarde, você vai reto na curva. Então, nas finanças, eu tenho que começar a olhar para os meus números e perceber que no mês que vem eu não posso comprar tanto estoque porque os números mostram que estou vendendo menos. E eu começo a tirar o time de campo antes que a crise se agrave. Ou deixo de vender aquilo que não dá resultado. Então, na prática, se o Vicente souber organizar os números dele para mostrar fielmente o que a empresa está vivendo, e souber colocar em prática esse conhecimento básico, ele vai começar a olhar adiante nos próximos meses dele e perceber que existe a hora de deixar de vender, porque os números mostram isso. Vicente, para você e para muitos que estão com esse tipo de dúvida, a minha produção aqui separou para a gente que tem aqui o mapa da saúde financeira da sua empresa, no seu livro. Isso. Eu quero mostrar, é este aqui, né? São 4 páginas. Eu quero mostrar aqui, eu queria que você explicasse para as pessoas como é que funciona. Eu convido as pessoas a organizar a informação, 2 blocos de informação. Primeiro é onde está o dinheiro para quem você está devendo. Basicamente, na contabilidade a gente chama de balanço patrimonial. Outro bloco de informação é quanto você faturou, quanto você gastou, quanto você teve de lucro. E encontrar indicadores. Se você mostrar a página seguinte, por favor, mostrar melhor esses indicadores, são algumas relações que eu encontro esses números para mostrar se o resultado que você tem com as suas vendas está aumentando ou diminuindo. Se suas dívidas aqui. É a outra página, né? Página seguinte, que eu falo dos indicadores. Então, o que eu quero que a pessoa faça é perder pouco tempo com as finanças da empresa. Eu não quero que ela dedique a rotina justamente para não deixar de atender o cliente ou de fortalecer a marca. Então, quanto mais simples for o planejamento dele, quanto mais prático for esse planejamento, quanto menos tempo ele dedicar às finanças, mais tempo ele vai ter para repensar marca, preço, consumidor, estratégias que ele adota. Então,
Então, eu quero que a pessoa gaste não mais do que 4 horas por mês nas finanças do negócio, talvez 2 horas organizando os números num relatório, mas 2 horas analisando esses números e tirando suas conclusões. Quer dizer, a pessoa precisa entender exatamente o que é que está acontecendo e para onde está indo o seu dinheiro. Exatamente. É como eu falei do hemograma, quando você olha o colesterol, triglicéridos, você sabe se tem que tá saber bem onde é que está indo, Você não precisa ser médico. Se for a manteiguinha, Você vai perguntar para o contador ou para quem gerou aquela informação de onde que vem a informação distorcida e vai agir naquele ponto. Esse é o segredo. Mais uma pergunta? Vamos lá para a Bahia agora, hein? Olha que legal, um beijo para vocês aí da Bahia. Lá de Cruz das Almas, é a Silene que pergunta: Gustavo, eu quero abrir o meu próprio food truck, mas ainda não tenho dinheiro suficiente para isso. Minha grande dúvida é, se eu peço um empréstimo ou um financiamento, qual deles é melhor no meu caso? Boa, Silene. Esqueça empréstimo. A empréstimo é pedir dinheiro. Dinheiro sempre sai caro. Você vai pedir financiamento, que é a participação do banco na compra de um equipamento. Pode ser o caminhão ou a van que você vai usar, pode ser a cozinha industrial que você vai ter. Quando eu falo de financiamento, eu estou pedindo ao banco auxílio num projeto que eu quero concretizar. Eu tenho uma atitude otimista. Quando eu chego ao banco e falo, eu preciso de dinheiro, eu estou reconhecendo para o banco que eu não soube fazer planos e a falha que eu cometi nos meus planos está me exigindo algum dinheiro. Então, eu já trago um cenário negativo. Empréstimo não tem garantia, financiamento tem garantia. Então, o que a Silene precisa fazer, e todos aqueles que querem montar um negócio, é exercitar no papel o projeto de quanto vai custar esse negócio, esses 12 meses do negócio, quando eu vou vender, quando eu vou comprar, quando eu vou pagar, quando eu vou receber, e com isso solicitar recursos. O Sebrae tem um programa muito interessante de formação de empreendedores, chamado Empretec. É um curso de uma semana que exercita o empreendedor a praticar esse chamado plano de negócios, prepará-lo para pedir dinheiro para um banco, para um futuro sócio. Eu convido todos a fazerem, é um projeto da ONU, na verdade, o Sebrae é apenas um multiplicador desse projeto. Mas se você apresenta um bom projeto ao banco, dinheiro existirá. E aí é bom financiar. Se você não tem algo formalizado, se está com o nome sujo na praça, por exemplo, alguma coisa que a impeça de começar esse negócio, vender bens, fazer um caixa para liquidar os problemas e, de repente, refinanciar o seu carro, para complementar um financiamento de equipamento, sempre o financiamento vai ser melhor do que o empréstimo de dinheiro que vai custar mais caro. As taxas de juros são mais elevadas, é mais difícil de pagar, vai dificultar mais a vida financeira da Silene, de todo empreendedor nos próximos meses. Você falou uma coisa interessante que eu não tinha pensado, né? Ultimamente tem se pensado muito nos empréstimos mesmo, né? E se esquecendo desse recurso de você refinanciar um carro, por exemplo, você consegue o mesmo valor e você continua com o veículo e a vida segue. Com juros bem mais baixos, prestações bem menores que o empréstimo consignado, empréstimo pessoal, até refinanciamento de imóvel, empréstimo com imóvel em garantia. Tem uma casa quitada ou quase quitada, você oferece a sua casa ou aquele imóvel como garantia de empréstimo. Aí vem um medo, mas e se eu não conseguir pagar, perco a casa? Não. Nesse tipo de situação, se você pode pagar uma prestação de R$400, alongue o prazo e peça uma prestação de 250, de 300, para caber com margem, folga, né, no orçamento, para não correr o risco de ter a sua casa liquidada num leilão. Mas certamente é a maneira de você pagar menos juros no mercado e é tão interessante para o consumidor quanto é para os bancos. O que os bancos querem é a segurança de receber, eles não querem cobrar juro alto. O juro alto só é consequência da má qualidade do empréstimo. Gustavo, queria agradecer muitíssimo sua presença, foi um papo delicioso, tenho certeza que vocês gostaram também. E quero indicar esse livro, esse daqui com certeza é meu, né? Esse com certeza é seu. Com certeza é meu, que eu vou ler esse de ponta a ponta aqui, ó. Empreendedores inteligentes enriquecem mais. Obrigado pela sua presença aqui, Fábio. Viu? Que 2017 seja um ano de muitas realizações e muito empreendedorismo no Brasil. Nós precisamos de pessoas com vontade de trabalhar e tranquilas que esses projetos gerem bons resultados. É isso aí.